Oi pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre compulsão alimentar. Eu postei nos meus stories sobre o meu probleminha, que eu já passei por isso, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Antes de tudo, eu queria falar que eu não sou nutricionista, que eu não sou psicóloga, que eu não sou psiquiatra, eu não sou nada da área da saúde. Então, tudo que eu vou passar aqui são só coisas que passaram comigo, e eu quero compartilhar com vocês todo esse processo, para de repente, se você saber se você tá passando por isso, o que você pode fazer para procurar uma ajuda, enfim. Então, antes de tudo, o que é compulsão alimentar, né? Quando a gente fala sobre distúrbios alimentares, a gente sempre pensa em bulimia, anorexia, essas coisas que normalmente fazem as pessoas fazerem para emagrecer, né? A compulsão não é que eu não queira emagrecer, na verdade a compulsão, ela me faz engordar, porque a gente desconta toda a nossa ansiedade, todos os nossos anseios em comida. Muitas vezes a compulsão pode sim vir acompanhada da bulimia, por exemplo, a pessoa vai, come muito, se sente culpada e acaba provocando vômito para isso e tudo mais. Não foi o meu caso. O meu caso foi a compulsão mesmo, e os meus sintomas, em resumo, assim, foram muito comer muito até passar mal. E quando eu falo comer muito, não é repetir a comida, é comer mesmo exorbitantemente até passar mal, ter náuseas, ânsia de vômito. E depois de se sentir muito culpada, se sentir muito ruim por causa disso, e aí passar meia hora, ir lá e comer e fazer tudo de novo, e aí isso vira um ciclo sem fim, tá? A compulsão, ela sempre vem por causa de algum gatilho, alguma coisa que a gente desconta, né? E qual foi o meu caso? Por que eu gravei o vídeo de relacionamento abusivo antes? Porque no meu caso, a compulsão, ela veio devido ao meu relacionamento abusivo. Eu me relacionava com uma pessoa que dizia que eu tinha que emagrecer, que meu corpo tinha que ser perfeito. Então, quando eu estava com essa pessoa, eu não podia comer o que eu tinha vontade de comer. Quando eu comia, tinha que ser em pouca quantidade, eu tinha que fazer academia, eu tinha que fazer exercício físico. E eu tinha eu sofria muito abuso psicológico em relação a isso, né? Porque quando eu não me comportava daquela maneira, eu era abusada psicologicamente. Então, um dos casos também da minha compulsão é que eu comia muito quando eu não estava com essa pessoa. Então, como a gente namorava, a gente se via de final de semana. Então, quando a gente não estava junto, que normalmente era dia de semana, que eu tinha esses casos de compulsão, porque eu não estava com essa pessoa, então eu aproveitava para fazer isso em casa. Pra comer, enquanto eu não estava com ele, porque eu sabia que quando eu estava com essa pessoa, eu não podia comer. E aí vinha a ansiedade e tudo mais. Como foi meu diagnóstico, né? As pessoas me perguntaram. Bom, por sorte, eu já fazia terapia nessa época. Então, eu conversando com a minha terapeuta, que é a Luísa, vocês conheceram ela aqui já no meu Instagram, eu comecei a contar pra ela alguns episódios e a gente acabou chegando a essa conclusão de que eu estava com compulsão alimentar. Então, ela me passou algumas coisas, alguns exercícios que eu vou compartilhar com vocês, mas eu decidi também procurar uma ajuda de uma nutricionista. O que aconteceu quando eu cheguei nessa nutricionista? A gente descobriu que eu não comia errado, né? Eu nunca fui de comer muita fritura, de comer muito chocolate, muito refrigerante. A gente descobriu que sim, o meu maior problema era na quantidade de coisas que eu comia. E aí ela me passou uma receita normal, uma dieta normal, né? De qualquer pessoa que quer ter uma reeducação, nada muito sério, muitos cortes, porque como eu disse pra vocês, eu sempre me alimentei bem, porque a gente descobriu que o meu problema, na verdade, era a quantidade. E aí essa nutricionista me passou uma receita de um remédio e falou que esse remédio iria me ajudar na minha ansiedade, a controlar a minha ansiedade, a eu diminuir essa quantidade de comidas exorbitantes que eu estava comendo. Muito que bem, cheguei na minha terapeuta e falei, Luíse, aqui está a receita médica do remédio que a minha nutricionista passou. E ela falou, Bruna, isso aqui é um antidepressivo, você sabia? E eu fiquei assustada pela nutricionista ter me passado um antidepressivo, sem eu nem saber que era, eu fiquei meio assim, não quis tomar porque eu achei isso um pouco errado da médica, né? Ela não me explicou o que era aquilo, ela só falou que aquilo ia tirar minha ansiedade, mas ela não explicou que era um antidepressivo, que não é um remédio que a gente pode começar a tomar do nada e se eu quiser parar, eu paro. E aí eu decidi que eu não ia tomar esse remédio e comecei a fazer alguns exercícios que a Luísa me ensinou e alguns que eu observei que tava dando certo. Então, algumas coisas que a Luísa me ensinou é sempre se alimentar, evitando assistir TV ou mexendo no celular, porque o seu cérebro, ele vai estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, então a gente tá comendo e a gente não tá percebendo o quanto que a gente tá satisfeito. Então isso é um exercício muito bom, a gente parar de mexer no celular ou parar de assistir TV, alguma coisa que tire o nosso foco daquela alimentação.
Outra coisa que me ajudou muito foi, sempre que eu queria comer um doce, uma bolacha, alguma coisa que fosse um pacote ou alguma coisa fechada, eu pegava um pedaço daquilo que eu queria comer e ia comer. Fechava aquele pacote, colocava no armário, ia comer em outro lugar, focada naquilo. Porque se a gente pega um pedaço, sei lá, um pacote de chocolate, né, uma barra de chocolate, e vai comer aquela barra com a barra do lado, a gente não vai parar de comer. Então, o que eu fazia? Eu pegava só o pedaço que eu queria comer, guardava no armário, ia comer em outro lugar, focada naquilo, e comecei a fazer esse exercício. Fora isso, também uma coisa que deu muito certo, eu parei de me alimentar na mesa de jantar com a panela na minha frente, com aquela comida na minha frente, com o café da manhã, enfim. Porque eu percebia que era muito mais fácil fazer aquela repetição de alimentação. Então, eu ia jantar, muitas vezes deixava meus pais na mesa, ou eu terminava de jantar, né? Colocava meu prato na pia, deixava meus pais na mesa enquanto eles terminavam, ou eu pegava minha comida mesmo e ia comer em outro lugar. Isso me ajudou muito a eu reeducar esse negócio de ficar repetidamente comendo. Bom, o que aconteceu? Eu melhorei bastante. Só que quando eu terminei meu relacionamento, a gente até fala, né, que o meu término foi como se fosse um tiro, vamos dizer assim. Então, quando a gente leva um tiro, a gente tem até aquela adrenalina, às vezes a gente pode até estar sangrando, tá com dor, só que a gente não percebe, por causa da adrenalina. E o meu término de relacionamento nada mais foi do que isso, né? Eu tomei aquele tiro, eu tava com toda aquela adrenalina durante a relação, e quando eu terminei, quando eu tava 100% relaxada, 100% feliz, eu comecei a sentir a dor. E aí a ansiedade começou a voltar. E ela não só voltou como forma de compulsão alimentar, como ela voltou, olha só, como crise de ansiedade e crise de pânico. Parabéns! Eu tive uma crise muito forte no meu trabalho um dia. Eu achei que eu ia morrer, foi horrível, fui parar no hospital, tive que tomar ansiolítico no hospital, enfim. E aí eu resolvi procurar uma ajuda psiquiátrica, porque eu falei, eu não posso mais sentir isso na minha vida, eu não quero nunca mais passar por isso que eu tô passando, sabe? E aí eu resolvi procurar um psiquiatra, e a minha psiquiatra me receitou um remédio, que adivinhe só, era o mesmo remédio que a nutricionista tinha me passado. Então a minha nutricionista não estava tão errada assim, só achei errada a forma que ela me passou, e aí eu comecei a ser medicada, porque eu nunca mais queria passar por aquilo que eu estava passando, aquelas crises de ansiedade que eu estava tendo, crise de pânico, enfim. E hoje eu sou medicada, eu tomo remédio para ansiedade, é ele que me ajuda a manter a minha sanidade mental em paz, é ele que me ajuda com as minhas crises, mas foi ele que me ajudou também a rever essa minha ansiedade, parar de descontar isso em comida, né? As pessoas me perguntam, Bruna, a sua família nunca percebeu? Sim, a minha família percebeu que eu estava comendo muito, a minha família percebeu que o meu antigo relacionamento era um relacionamento que me privava de me alimentar do jeito que eu gostava, de tirar o prato da minha mão, de quando eu comia alguma coisa tirar sarro, me diminuir por causa disso. Mas eles nunca acharam que fosse um problema tão sério, vamos dizer assim, ou que talvez eu ia conseguir enxergar por conta, ou que talvez não era só uma compulsão, eu só tava com vontade de comer. É muito complicado, gente, a gente, né, olhar pra uma pessoa e diagnosticar aquilo com uma coisa que às vezes ela nem sabe que existe. Por isso que eu falo que a ajuda de um profissional, que procurar um profissional pra fazer isso é muito, muito, muito importante. Bom, o que aconteceu? Falando em quilos, assim, né, pra vocês terem uma noção, quando eu comecei esse relacionamento, eu pesava por volta de uns 56, 57. Não estou falando que esse peso é o ideal pra você ou pra quem quer que seja, eu tô falando que isso é o que funciona pra mim, pro meu tipo de corpo, né, pro meu tamanho de corpo. Eu tenho 1,58, sou super baixinha. Enfim, eu tinha mais ou menos aí uns 57 quilos. Com o relacionamento eu fui pra 53, fazia academia, ia pra academia, fazia muito exercício físico. Eu tinha problema no joelho, não sabia, estraguei meu joelho, hoje eu não posso fazer nada, hoje eu só posso fazer hidroginástica e pilates, porque eu não tenho mais cartilagem no joelho por causa disso. E, enfim, com a compulsão dos 53 eu voltei pro 58, fui pro 61, 62, fui pro 67, 68, fui pro 70, que foi quando eu finalmente terminei o meu relacionamento. E após esse término, que eu tive mais uma crise de compulsão e a crise de ansiedade, eu acredito que eu devo ter beirado aí os 75 quilos. Consegui me reeducar,
né, consegui melhorar muito mais a minha alimentação. Hoje eu sou vegetariana, pseudo-vegetariana, que eu ainda como peixe, mas não como mais carne vermelha, não como mais carne de frango, não como mais carne de porco. Então, a minha alimentação melhorou muito, mas o meu peso deu uma estabilizada aí nos 70. E eu quero contar pra vocês como é que foi que eu aprendi a me amar com o meu peso, né? Porque, querendo ou não, eu tô aí com uns 15 quilos a mais do que eu estava acostumada a ter, do que eu sempre, né, habituei a ter esse peso. Com 30 anos, né, o nosso metabolismo não é o mesmo, então as coisas se tornam muito mais difíceis e eu tive que aprender a amar meu corpo desse jeito que ele é hoje. Então, o primeiro exercício de todos que eu fiz de verdade foi parar de usar roupas que funcionavam pra mim quando eu tinha 55 quilos, porque é óbvio que elas não vão funcionar. É óbvio que um vestido mais justinho, uma saia mais colada, uma baby look, não vai ficar bom no meu corpo, porque vai marcar aquilo que eu não gosto. Então, eu comecei a entender os tipos de tecido que funcionavam pro meu corpo, o tipo de cortes, o tipo de tamanho que funcionava pra mim. Então, eu sempre usei muita baby look. E eu parei de usar baby look, hoje eu uso mais camisetão, eu compro sempre camisetão GG, uso dobradinha, dou um nozinho aqui na frente pra ela ficar mais acinturada, mas acaba disfarçando um pouco mais a barriga. Mas eu parei, eu pastei muito no começo, eu ia muito em lojas de departamento, ia pro vestiário experimentar aquela roupa e ficava frustrada e saía triste. Hoje eu não pego mais essas roupas pra experimentar, porque eu sei que elas não vão funcionar. Não adianta eu falar, ai, deixa eu tentar, vai que dá, não vai dar. Então eu nem pego, nem passo esse nervoso, comecei a usar roupas que realmente eu sei que funcionam pro meu corpo. Outro exercício que eu faço é sempre pensar que esse corpo aqui, essa carne aqui, essa gordurinha, essa pele, é o que vai andar comigo pro resto da minha vida. Então, do que vai adiantar eu ser infeliz, eu odiar esse corpo que eu tenho pra ser infeliz pro resto da minha vida? Eu não quero ser infeliz pro resto da minha vida, então eu tenho que aprender a aceitar o meu corpo do jeito que ele é. Eu sei que eu posso melhorar, mas enquanto eu não melhorar, ou enquanto eu não achar o que é melhor pra mim, o que eu não estiver 100% satisfeita, e eu acho que isso nunca vai acontecer, a gente nunca vai estar 100% satisfeita, eu aprendi a gostar do meu corpo do jeito que ele é. Porque, enfim, esse é o corpo que eu vou carregar pro resto da minha vida, então não adianta eu odiar ele. Outra coisa que eu comecei a fazer também que ajudou muito, eu comecei a seguir mulheres reais, sabe? Parei de seguir mulheres extremamente ricas, que fazem um monte de tratamento estético pra ter aquele corpo perfeito, que eu nunca vou poder ter. Então eu comecei a me inspirar em mulheres de verdade, tá? Isso também é uma coisa que ajuda muito. Uma curiosidade é que depois que eu passei a me amar, que eu passei a gostar e aceitar o meu corpo do jeito que ele é, eu percebi que eu sou desejada por outras pessoas mais do que nunca. Então, os meus crushes, os caras que eu saio, né, isso foi muito bom na terapia, porque eu aprendi a selecionar e a perceber e a entender o que é que eu aceito ou não. Então, as minhas relações, né, hoje eu sou solteira, mas as minhas relações com os caras que eu saio, com os caras que eu fico, são extremamente saudáveis, são caras extremamente legais, que me deixam com uma autoestima assim que eu me sinto a mulher mais maravilhosa do mundo. Então eu me sinto muito mais desejada hoje, porque eu aprendi a lidar com pessoas que gostam de mim do jeito que eu sou, mas mais do que isso, eu me aceitando, eu passo essa confiança, eu tenho um brilho interior muito maior que faz essas pessoas me admirarem do jeito que eu sou. Então eu sou muito mais desejada hoje, com 15 quilos a mais, do que quando eu era antes extremamente magrinha e um padrão, né, que a sociedade estava acostumada. E é isso, gente. Mais do que nunca, eu acho que se vocês puderem, procurem a ajuda de um profissional. Isso é muito importante para saber o seu diagnóstico, para saber o que você pode fazer, saber se alimentar melhor, fazer esse tipo de coisa. Mas eu sei que tem muita gente que não tem a oportunidade financeira de pagar uma terapia, de pagar um nutricionista, não tem um convênio médico, enfim. Então a internet tá aí pra ajudar e é por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra ajudar vocês e saber que se você está passando por isso, se você tem uma compulsão alimentar, saiba que tem jeito sim, tem muito conteúdo legal pra você fazer, tem muito exercício pra você praticar, igual esses que eu falei da comida e tudo mais, e aprender antes de qualquer coisa a se amar, a amar o seu corpo do jeito que ele é e entender que você pode sim mudar se você quiser, mas que enquanto isso não acontecer, tá tudo bem. Tá tudo bem, seu corpo é lindo do jeito que ele é. Ninguém tem o corpo perfeito, ninguém é 100% feliz com o corpo que tem. Então saiba que vai ficar tudo bem. E é isso. Se ame, se cuide e trate o seu corpinho do jeito que ele merece, porque só ele vai te acompanhar pro resto da vida e você não merece ser infeliz, você tem que ser feliz, tá bom?
Espero que você tenha gostado. Manda esse vídeo pra sua amiga, pro seu amigo que tá passando por isso. Comenta aqui embaixo se você já passou por algum tipo de situação, conhece alguém que passou. Vamos se ajudar, porque essa troca de informações é muito importante durante esse período e para as pessoas que estão precisando procurar essa ajuda, saber que tem outras pessoas que passaram por isso também e que conseguiram dar a volta por cima, tá bom? Grande beijo!